Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos meditando o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Hoje, Nosso Senhor atravessa o campo de trigo, acompanhado de seus discípulos, em um dia de sábado, e os discípulos arrancam as espigas para prepararem um pouco de comida. E os fariseus que acompanhavam o Senhor, vendo aquilo dali, perguntam: Como pode você, que é mestre, permitir que seus discípulos façam uma tal coisa? Vamos aos pouquinhos olhando todo o conteúdo desse texto, meus irmãos. Antes de mais nada, a primeira coisa, que pode parecer secundária, mas merece um olhar nosso atento. Sabemos por diversas outras passagens que a presença dos fariseus próximo a Jesus era uma presença muito antipática, porque eles estavam ali para avaliar e para empenhar-se de alguma forma em pegar Jesus em algum erro, ou seus discípulos, né? Então a intenção deles era malvada. E Jesus, que conhecia os corações, sabia disso. Não chama a atenção como Jesus consegue suportar uma situação como essa, uma situação tão antipática. Estar próximo de alguém que você sabe que deseja o teu mal e você manter o foco, a centralidade do seu agir naquilo que te pede Deus, sem desejar mal a essa pessoa e confiando na promessa que Jesus lhe deu de que o Pai verá em seu socorro quando você precisar se defender. Essa é a palavra que ele colocou para nós, né? Quando a gente começa a perceber que a presença de alguém ao nosso lado tem por objetivo nos fazer mal, alguns se afastam, outros começam imediatamente a se defender e outros até toleram a ideia de se tornarem maus para pagarem o mal que possam vir a receber com um mal de igual proporção. Entretanto, Jesus não age assim. Então o Evangelho de hoje já nos provoca sobre uma página que pode ser muito frequente na nossa vida. Que talvez muitos já tenham vivido ou vivam ainda no cotidiano de uma maneira muito dramática. Olhar para Jesus e ver como tudo aquilo que Ele nos disse, que o nosso coração se ocupe com o que é de Deus, que não nos perturbemos, que o Senhor virá em nosso socorro e nos dará palavras ajustadas, de fato acontece.
O Senhor nos disse tudo isso, vivendo Ele mesmo em primeira pessoa, tudo o que nos foi dito. Então, ouvir o Evangelho de hoje para nós já é uma palavra de esperança. Porque se o Evangelho está sendo entregue para você e para mim hoje, é porque existe uma possibilidade real da gente mudar, da gente se tornar mais parecido com Jesus. Existe uma possibilidade real da gente se comportar como Ele e mudar a nossa forma de reação, o nosso modo de agir. Agora, vamos olhar devagarzinho aquilo que está acontecendo. Como já falamos, os fariseus têm o propósito de gerar acusações contra o Senhor. E de fato eles acusam Jesus de não ter cumprido um preceito do sábado, que era o descanso. E os seus discípulos estavam cumprindo um trabalho, colheita. Mas eles estavam pegando para poder comer, porque tinham fome. Então o princípio da caridade já não está sendo considerado. Lembra quando ele fala a respeito, se vocês têm um boi e esse boi cai no buraco, vocês têm um filho, o filho cai no buraco, vocês, mesmo sabendo do preceito, não se dariam o trabalho de empenhar-se em uma atividade para tirar o filho de lá, porque o filho caiu no buraco. Você vai ter que pegar uma escada, vai ter que pegar uma corda, você vai ter que trabalhar, né? Tem que fazer, cumprir uma ação, de uma atividade para poder chegar ao êxito do salvamento. Do boi, imagina um boi, né? E o salvamento do filho, né? Então isso é vetado, isso é proibido. Aqui eles estão realizando um ato de colher, então é um trabalho, mas para se alimentarem porque estão com fome. Estão passando naquele momento ali fome. E não acho estranho isso, porque Jesus com os discípulos viviam numa condição que às vezes a gente ignora, já falamos isso em outros momentos. Uma situação de mendicância. Na tradição antiga de Israel, por um ato de cumprimento com a caridade, quando se fazia a colheita, se deixava às margens do campo algumas espigas sem serem colhidas, a fim de que as viúvas e os órfãos, quando viessem ali procurar, pudessem encontrar uma esmola. Olha que significativo. Isso aparece em vários momentos da Sagrada Escritura, especialmente na história de Ruth. Então, a viúva e os órfãos, para serem assistidos pela caridade, que isso era um preceito muito relevante a ponto de se consolidar um gesto que se torna depois comum, né? Você deixar uma parte da colheita às margens do campo para que essas pessoas que são os prediletos do Senhor, aqueles por quem o Senhor tem um carinho e uma atenção especial, possam ser assistidos. Então vejam em que situação se encontram os discípulos. Eles estão cumprindo um gesto de quem se encontra numa mendicância. E aí a gente pode falar, mas como assim, Padre Fábio? Mas essa foi a opção do Senhor. O Senhor não tinha uma casa, dormia onde lhe davam um teto, comia onde lhe davam comida, e se não dessem nada, não tinham que comer, precisava pegar. E olha o que o Senhor está fazendo com os seus discípulos, estão recolhendo onde recolhem os mais pobres. Já parou para pensar nesse gesto de humildade do teu Senhor? Dos nossos discípulos, ou melhor, dos nossos discípulos, dos nossos apóstolos. Olha a condição de vida que o Senhor escolheu viver. E às vezes a gente se lamenta de passar por uma situação de dificuldade a mais, mas como se não bastasse eles estarem numa condição de humildade, que agora a gente está conseguindo entender mais, né? Ainda vem alguém para espizinhar,
para acusar, para falar, olha aí, tá vendo? É difícil, né? Complicado. Então, não só escolher a condição mais humilde, mas também ser maltratado, caluniado, desprezado naquilo que escolheu. Então, percebendo agora toda a dureza da situação, né? É uma grande exigência, mas não parece que é tão exigente assim, porque a gente vê uma docilidade tão grande no coração de Jesus, na reação de Jesus ao que está acontecendo, não é mesmo? Que nos deixa desconcertados. Não parecia nem ser tão grave assim. Mas percebam mais uma coisa aqui, porque tem mais uma beleza nisso. Tínhamos falado ainda há pouco, né? Sobre o preceito da caridade. Então os discípulos estão ali, recolhendo, porque estão passando fome. Ou seja, não têm o que comer. Para a gente ficar bem claro sobre o que significa passar fome. Então a condição de Jesus, como eu acabei de falar, se um dia tem, come. Se não tem, não come. E se no outro também não tem, não come também. Ou então vai depender da caridade de outras pessoas. Ao ponto de precisar colher onde colhem os órfãos, onde colhem os mendigos. Né? Então olha a situação em que eles estavam. E aqueles que vão ali protestar dizendo, vê o que os discípulos estão fazendo, né? Se esquecem completamente do princípio da caridade, que tem por excelência o primeiro lugar na ordem de grandeza dos mandamentos. Bom, obviamente amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, me corrigindo, mas como vai dizer o segundo, o Senhor ensina, né? É amar o teu próximo como a ti mesmo. Bom, então estamos ali. Né? Olha a cegueira daqueles que protestam contra o Senhor. E protestam em uma situação tão difícil, né? Protestam contra Ele, protestam de uma maneira cega, protestam em um momento de fragilidade, criam um estado de humilhação já diante de uma condição que por si só tem o seu estado o seu contexto humilhante, mas o olhar de Jesus não pesa sobre a sua necessidade. O olhar de Jesus não vitimiza os discípulos. O olhar de Jesus não vitimiza a si mesmo. O olhar de Jesus, extraordinariamente, porque nos desconcerta isso, é um olhar de preocupação por aqueles que estão cegos. De fato, é o médico que veio para cuidar de quem precisa. É o médico que veio para chamar os pecadores. É o bom pastor que veio para buscar a ovelha perdida. A gente poderia pensar em primeiro momento que o discurso de Jesus foi um discurso de defesa dos apóstolos. Não deixou de ser. Porém, o discurso de Jesus é para liberar aqueles que estão cegos da escuridão. E ele lembra o episódio em que Davi se apresenta diante do sumo sacerdote e, cumprindo a vontade que o rei, a missão que o rei, que Saul havia definido para ele, e em uma situação de necessidade, pede ao sacerdote que pudesse socorrê-lo com 5 pães, porque os seus homens estavam famintos já há um dia. E ele diz, bom, eu não tenho que posso oferecer para vocês aqui, a não ser o pão que foi oferecido em sacrifício a Deus. Então era sagrado. Apenas aos sacerdotes era permitido comer esse pão, porque para comê-los era preciso estar em estado de pureza, ou seja, ter um tempo de abstinência mesmo física, de não ter intimidade física com a mulher, com a esposa. Né? Então precisava de um tempo de continência e de um estado de continência para poder, um estado de pureza ritual, para poder
ter acesso para consumir aqueles pães. E os sacerdotes, para consumi-lo, o faziam exatamente sob essa condição. Então, tem esse pão, mas tem essa condição. E Davi imediatamente responde a ele que seus homens não estão obrigados à continência para aquela missão que estão fazendo, porque não foi uma missão dada oficialmente pelo rei. Mas como eles fazem aquela missão, olha que lindo, por amor ao rei, se obrigaram a uma condição de continência. 2 vezes caridade. Estão percebendo? Não só oferecer o pão para aqueles famintos seria um gesto de caridade, mas a esse gesto de caridade precedia uma caridade escondida aos olhos do sumo sacerdote naquele momento, que foi a decisão que aqueles homens tiveram. Não lhes foi pedido ou obrigado que fosse daquele jeito, mas por amor ao rei, eles escolheram colocar-se sob a exigência da continência e da pureza, por amor ao rei. E a gente agora vê a cena se repetindo. Só que os fariseus, naquele momento, os acusam. E Jesus evoca essa imagem para a gente. Aqueles discípulos e o próprio Senhor estavam naquela condição por amor a Deus, por amor a Ele. Voluntariamente escolheram a condição de mendicância, voluntariamente escolheram suportar as necessidades para cumprir a vontade do Senhor. Voluntariamente abraçaram aplicar a vida na caridade por amor ao Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, e você e eu, como nós estamos escolhendo fazer as coisas em nome do Senhor? Escolhemos viver a nossa vida assim? Essa escolha, a consciência dessa escolha, a qualidade dessa escolha é fundamental para que você e eu consigamos nos comportar como Jesus se comportou. Se a gente não tem essa escolha por base, a gente explode. Se a gente não lembra que tudo o que fazemos, escolhemos fazer por amor ao Senhor e que o que vem depois disso o suportamos por amor a Ele, a gente explode, o parafuso desenrosca. Acontece tudo como a gente já conhece. Esse é o ponto fundamental. E o Senhor veio em socorro dos seus discípulos, sim, e os ajudou ali, naquele momento, a perseverar. No momento em que eles estavam sofrendo uma provocação para deixarem de continuar a escolha que fizeram, porque ali eles poderiam simplesmente perder o foco no propósito que estavam seguindo com Cristo e soltar o verbo em cima e começar a bateção de boca e a troca de ofensas com os fariseus e daí para baixo, né? Poderia. Mas assim não aconteceu, porque o Senhor veio em defesa deles, como Ele mesmo nos prometeu em outro momento, de nos dar palavras acertadas e do Espírito Santo vir em nosso socorro, para que possamos permanecer focados, ou seja, seguindo no propósito a qual nos empenhamos. E se o propósito deles foi empenhar a vida na entrega total no serviço ao Senhor, naquele momento Deus honrou a fidelidade dos discípulos, sendo como Ele sempre é, fiel. Veio em socorro deles. Era importante que nós hoje tomássemos isso nas mãos. Tudo o que fazemos, é preciso que nós recordemos a razão pela qual o fazemos. Se vivemos, somos, nos respiramos e nos movemos, que seja por amor a Deus,
que seja no propósito da caridade, da vida que eu entrego por Ele. E que esse propósito esteja sempre firme, aceso, seja recordado continuamente e se torne assim a alegria do meu coração, porque se assim for, estaremos firmes nas situações mais difíceis. E o Senhor, Ele vem em nosso socorro. Sempre Ele vai vir em nosso socorro, porque Ele é fiel à sua promessa. Mas às vezes Ele pode encontrar a gente despreparado. Em que sentido, Padre Fábio? Completamente esquecidos de tudo isso que eu acabei de falar. E aí a gente tem, inclusive, o socorro de Deus, mas bota tudo a perder. Porque a gente se esqueceu do propósito e a gente não vai saber nem usar o socorro que a gente está recebendo. Vai virar uma confusão só. Entendeu? Então hoje vamos aproveitar nesse Evangelho para renovarmos esse nosso propósito de amor, essa nossa escolha. O meu Senhor, o meu Rei me pediu que eu empenhe a minha vida, segundo a sua palavra, para amar os meus irmãos, para fazer com que ele seja conhecido e amado pelos homens. Então assim eu vou me colocar em tudo o que eu fizer. Eu me obrigo a um propósito de caridade, à escolha do mais simples, às atitudes mais humildes. Eu me obrigo à simplicidade. Por amor ao meu Senhor, ninguém me constrange. Eu, por amor a Ele, assim o escolho. E peço que na sua infinita bênção e bondade me sustente, me recorde e, quando necessário, me defenda para que eu consiga perseverar, porque por mim mesmo eu não conseguirei. Mas se Ele for o meu defensor, o meu braço forte, eu permanecerei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.